Minha filha drenou cada centavo da minha conta bancária e partiu para a Europa com o marido e o sogro, deixando apenas um recibo de transferência e nenhuma explicação. Eu fiquei parado na agência do banco, segurando aquele papel, sentindo o chão desaparecer debaixo dos meus pés. 55 anos de vida, 30 anos de trabalho duro, tudo evaporado em uma manhã de terça-feira comum. Mas o que ela não sabia é que eu ainda tinha uma carta na manga. E quando essa carta fosse jogada na mesa, o castelo de mentiras que ela construiu iria desmoronar como areia molhada. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Francisco Oliveira acordou naquela terça-feira como acordava todos os dias há 3 décadas, às 5:30 da manhã, antes do sol nascer sobre o bairro da Penha, no Rio de Janeiro. O despertador nem precisava tocar mais. Seu corpo já tinha esse relógio interno, ajustado pelos anos trabalhando como mestre de obras, quando tinha que chegar ao canteiro antes de todo mundo para abrir o portão e conferir o material. Agora, aposentado há 2 anos, Francisco mantinha a rotina por hábito. Levantava, colocava água para o café, ligava o rádio na Globo para ouvir as notícias e sentava na mesma cadeira da cozinha onde havia sentado quando sua esposa Marta ainda era viva. Ela tinha partido 5 anos atrás, levada por um câncer que não deu trégua, e desde então a casa parecia maior, mais vazia, mais silenciosa. O café estava quente quando o celular vibrou na mesa. Era uma notificação do banco. Francisco pegou o aparelho com cuidado, como sempre fazia. Aquelas coisas eletrônicas ainda o deixavam desconfiado. Ele clicou na mensagem e leu: transferência realizada. Valor: R$ 97.450. Saldo atual: R$ 123,40. Ele leu de novo. E mais uma vez. As letras pareciam dançar na tela. Aquele não podia ser o saldo certo. Tinha que ser erro do sistema, alguma falha técnica. Ele tinha verificado a conta na semana passada e havia quase R$ 100 mil ali. Tudo o que tinha economizado da aposentadoria, da venda de um terreno em Duque de Caxias e de alguns bicos que ainda fazia como consultor de obras pequenas. Com as mãos tremendo, Francisco ligou para o banco. Depois de passar por 3 atendentes eletrônicos e esperar quase 20 minutos, finalmente conseguiu falar com uma pessoa real. Senhor Oliveira, estou vendo aqui que foi realizada uma transferência ontem às 21h42, disse a atendente com voz profissional e distante. Mas eu não fiz transferência nenhuma. Francisco respondeu, sentindo o coração acelerar. A transferência foi feita através do aplicativo do banco, senhor, com sua senha e token de segurança. Eu não tenho aplicativo. Eu nem sei mexer direito nisso. De acordo com nosso sistema, o aplicativo foi instalado há 6 meses no seu aparelho e já foram realizadas outras operações menores anteriormente. Francisco sentiu o ar faltar. 6 meses atrás. Foi quando Marina, sua filha, tinha vindo visitá-lo e disse que ia atualizar o celular dele, que estava muito lento. Ela tinha ficado quase 1 hora mexendo no aparelho, dizendo que estava limpando arquivos e instalando antivírus. Para onde foi esse dinheiro? Ele perguntou, a voz saindo áspera. Foi transferido para uma conta no Banco do Brasil, senhor, em nome de Marina Oliveira Pacheco. O mundo parou. O rádio continuava falando sobre trânsito na Avenida Brasil, mas Francisco não ouvia mais nada. Apenas o nome da filha ecoando na sua cabeça como um sino fúnebre. Senhor? O senhor ainda está aí? Estou, ele murmurou. O que eu faço agora? O senhor pode registrar uma contestação de transação não reconhecida, mas como foi feita com suas credenciais, o processo pode ser complexo. Recomendo que venha à agência hoje mesmo. Francisco desligou. Ficou sentado na cozinha, olhando para a xícara de café que esfriava na sua frente. Pela janela, via o dia amanhecendo, as primeiras luzes batendo nos telhados das casas vizinhas. Tudo parecia normal lá fora. Mas dentro daquela casa, dentro dele,
Algo havia se quebrado de uma forma que ele não sabia se conseguiria consertar. Ele pegou o celular de novo e abriu o WhatsApp. A última mensagem de Marina era de 3 dias atrás. Pai, vou viajar uns dias com o Rodrigo. Não se preocupe, te amo. Ele tinha respondido com um simples, boa viagem, filha. Cuidado. Agora ele entendia. A viagem. O dinheiro. Tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça macabro que ele tinha se recusado a ver se montando diante dos seus olhos. Marina tinha 32 anos e era filha única. Francisco e Marta tinham tentado ter mais filhos, mas não veio. Então toda a esperança, todo o amor, toda a dedicação foram canalizados para aquela menina de olhos castanhos que nasceu numa madrugada de março chuvosa. Francisco lembrava de cada sacrifício, das horas extras trabalhando sob o sol escaldante para pagar escola particular, das madrugadas acordado quando ela tinha febre, das vezes que ele comeu apenas arroz e feijão para que ela pudesse ter carne no prato. Marta costurava para fora até altas horas para juntar dinheiro para os livros, os materiais escolares, as roupas que Marina exigia. A menina sempre foi esperta. Tirava notas boas, mas desde cedo demonstrava um gosto por coisas que estavam além do que Francisco podia oferecer. Queria tênis de marca, quando ele só podia comprar os da feira. Queria ir ao shopping quando ele só tinha dinheiro para a praça. Queria viajar para a praia quando ele mal conseguia pagar o aluguel. Ela só quer o que as outras crianças têm. Marta defendia. É normal. Mas Francisco via algo mais. Via uma insatisfação que não era apenas infantil. Era algo mais profundo, mais corrosivo. Marina olhava para a vida deles com vergonha disfarçada de amor. Quando ela entrou na faculdade de administração, conseguiu uma bolsa parcial. Mas mesmo assim Francisco teve que trabalhar em 2 empregos para cobrir o resto. Ele chegava em casa às 11 da noite, exausto, com as costas doendo. E Marta esquentava a janta que havia guardado. Marina estava sempre no quarto, estudando ou mexendo no celular. Foi na faculdade que ela conheceu Rodrigo Pacheco, um rapaz de família bem estabelecida, pai advogado, mãe professora universitária. Moravam num apartamento em Botafogo, tinham carro do ano, viajavam todo ano para o exterior. Rodrigo era bonito, educado, falava bem. Mas havia algo nele que incomodava Francisco desde o primeiro dia. Era a forma como ele olhava para a casa na Penha, com aquele sorriso educado que não escondia o desdém. A forma como ele chamava Francisco de seu Francisco, sempre com um tom que soava mais condescendente do que respeitoso. A forma como ele nunca aceitava comer a comida que Marta preparava com tanto carinho, sempre dizendo que já tinha almoçado ou que estava de dieta. Marina merece coisa melhor, Francisco escutou Rodrigo dizer uma vez ao telefone, quando o rapaz pensava que estava sozinho na varanda. Mas ela precisa entender que para ter essa vida, vai ter que cortar alguns laços. Francisco não disse nada na época. Guardou aquilo para si, como guardava tantas coisas. Homens da sua geração não eram de falar muito sobre sentimentos, sobre medos. Engoliam e seguiam em frente. O casamento aconteceu 3 anos atrás. Foi uma cerimônia grande, cara, paga quase toda pela família de Rodrigo. Francisco vendeu o carro, um Gol velho mas funcionando, para poder contribuir com o buffet. Ele e Marta sentaram numa mesa afastada durante a festa, vendo Marina circular entre convidados que eles não conheciam, rindo de piadas que eles não entendiam. Ela está feliz, Marta disse segurando a mão dele. É o que importa. Ela está longe. Francisco respondeu. E vai ficar mais longe ainda. Marta morreu 6 meses depois do casamento. Marina chorou no velório, mas não ficou para ajudar Francisco com os trâmites. Tinha trabalho, compromissos, uma vida agitada. Rodrigo apareceu de terno preto, deu um abraço rápido em Francisco e ficou no fundo da igreja, mexendo no celular. Depois do enterro, Francisco ficou sozinho naquela casa. Marina ligava uma vez por semana, sempre correndo, sempre com pressa. As visitas foram ficando mais raras. Primeiro uma vez por mês, depois a cada 2 meses, depois apenas em datas especiais. Francisco vestiu uma calça jeans,
uma camisa social azul clara que Marta tinha dado de presente no último aniversário dele, e saiu de casa. O sol já estava alto quando ele chegou à agência do banco na Avenida Brasil. A fila estava enorme, como sempre, mas ele pegou a senha e sentou para esperar. Enquanto esperava, ele pensava. Marina não tinha feito aquilo sozinha. Ela não era burra, mas também não era esperta o suficiente para planejar algo assim sem ajuda. Rodrigo estava envolvido, com certeza. E provavelmente o pai dele também, o advogado. Gente assim sempre sabia como burlar o sistema, como usar as brechas da lei a seu favor. Quando finalmente foi chamado, Francisco explicou tudo ao gerente, um homem jovem de uns 30 anos, que ouvia com expressão de quem já tinha visto aquela história 1000 vezes. Senhor Francisco, o problema é que a transferência foi feita com suas credenciais. Do ponto de vista técnico, foi você quem autorizou. O gerente explicou digitando no computador. Mas não fui eu. Foi minha filha. Ela instalou o aplicativo no meu celular sem eu saber. O senhor tem como provar isso? Francisco ficou em silêncio. Como provar? Não havia testemunhas. Não havia gravações. Era a palavra dele contra o sistema. Podemos abrir um processo de contestação, mas vai levar tempo. E sinceramente as chances são pequenas. Seu melhor caminho é fazer um boletim de ocorrência por estelionato e processar sua filha civilmente. Processar minha filha, Francisco repetiu, como se as palavras fossem em outro idioma. Eu sei que é difícil, senhor, mas se ela realmente fez isso, é um crime, e o senhor tem direito de buscar justiça. Francisco saiu da agência atordoado. Processar Marina. Colocar a própria filha na cadeia. Era isso que tinha chegado? Ele caminhou sem rumo pelas ruas, passando por lojas, bares, pontos de ônibus cheios de gente que seguia suas vidas normais, enquanto a dele desmoronava. Parou num telefone público, coisa que quase não existia mais, e ligou para o celular de Marina. Caiu direto na caixa postal. Tentou mais 3 vezes. Nada. Então ligou para o número da casa dela, um apartamento pequeno em Meyer que Rodrigo tinha alugado. Uma voz masculina atendeu, mas não era Rodrigo. Alô? Quem fala? Francisco perguntou. Sou o porteiro. O senhor quer falar com alguém? Com a Marina, apartamento 412. Ah, os moradores desse apartamento viajaram, senhor. Disseram que vão ficar fora uns 2 meses. 2 meses? Foi o que me falaram. Deixaram as chaves com a imobiliária. Francisco desligou. 2 meses. Europa. Seu dinheiro. A raiva começou a subir pela garganta, quente e amarga. Mas junto com a raiva veio algo mais frio, mais calculado. Uma clareza que ele não sentia há muito tempo. Ele voltou para casa e foi direto ao quarto que tinha sido de Marina quando ela era criança. Estava do jeito que ela deixou quando saiu de casa para casar, cheio de caixas com roupas velhas, cadernos da escola, fotos. Francisco começou a revirar tudo, procurando algo, qualquer coisa que pudesse usar. Encontrou no fundo de uma gaveta um envelope amarelado. Dentro havia cartas, várias cartas escritas à mão. Ele reconheceu a letra de Marina imediatamente. Eram cartas para Rodrigo de quando eles namoravam. Ele começou a ler. Meu amor, não aguento mais viver nessa casa. Não aguento mais fingir que me importo com as histórias do meu pai sobre obra, sobre cimento, sobre tijolo. Quero sair daqui. Quero a vida que você me prometeu. A vida que eu mereço. Francisco sentiu uma pontada no peito. Continuou lendo. Rodrigo, seu pai tem razão. A gente precisa pensar no futuro. E esse futuro não inclui sustentar meu pai quando ele ficar velho e doente. Ele tem a aposentadoria dele. Tem a casa. Ele que se vire. A gente tem que pensar na gente. Havia mais cartas, todas no mesmo tom. Todas revelando uma face de Marina que Francisco tinha se recusado a ver. Ou talvez tivesse visto, mas preferido ignorar porque era sua filha, sua única filha, e a gente nunca quer acreditar que criou um monstro. Ele guardou as cartas. Poderiam ser úteis. Então continuou procurando e encontrou algo ainda melhor. Um caderno onde Marina anotava senhas, contas de banco, números de documentos. Tudo estava ali, organizado, detalhado.
Ela sempre foi metódica. Francisco pegou o caderno e saiu do quarto. Sentou na sala, pegou o telefone fixo e ligou para o único amigo que tinha que entendia de leis. Seu Valdemar, um ex-colega de obra que tinha se formado em direito tarde na vida e agora trabalhava num escritório pequeno em Madureira. Valdemar, preciso da sua ajuda. E preciso que você não me julgue pelo que vou te contar. Valdemar Souza tinha 62 anos, era magro como um pau de vassoura e fumava cigarro de palha mesmo depois do médico ter dito que ele ia morrer se não parasse. Ele tinha trabalhado com Francisco em 3 obras grandes nos anos 90. Sempre foi o cara que sabia conversar com todo mundo, que resolvia confusão entre os pedreiros, que tinha lábia para negociar com fornecedor. Aos 45 anos, cansado de carregar saco de cimento, Valdemar decidiu estudar direito. Fez cursinho noturno por 2 anos, passou no vestibular de uma faculdade particular, pagou com dinheiro emprestado e se formou aos 50. Nunca passou no exame da OAB na primeira tentativa. Precisou de 4 para conseguir. Mas quando passou, montou um escritório modesto num sobrado em Madureira e começou a pegar casos pequenos. Divórcios, brigas de vizinho, acidentes de trânsito. Francisco chegou ao escritório na tarde daquele mesmo dia. Valdemar estava sozinho, sentado atrás de uma mesa cheia de papéis, com um ventilador velho girando no canto da sala. Francisco, meu velho, quanto tempo? Valdemar disse, levantando para dar um abraço. Desculpa não ter ido no enterro da Marta. Eu estava viajando e só soube depois. Tudo bem, Valdemar. Eu sei que você gostava dela. Gostava muito. Ela era boa demais para esse mundo. Valdemar acendeu um cigarro de palha. Mas pelo jeito que você está, imagino que não veio aqui para conversar sobre o passado. Francisco contou tudo. Cada detalhe. O dinheiro sumido, a viagem, as cartas, o caderno com as senhas. Valdemar ouvia em silêncio, dando tragadas longas no cigarro, olhando para Francisco com aqueles olhos pequenos e espertos que pareciam calcular cada palavra. Quando Francisco terminou, Valdemar ficou um tempo em silêncio. Depois apagou o cigarro no cinzeiro e falou: Isso é feio, Francisco. Muito feio. Filha roubando o pai é das coisas mais baixas que existem. Eu sei. Você quer processar ela? Eu quero meu dinheiro de volta. São coisas diferentes. Processar é uma coisa. Receber de volta é outra. Mesmo se você ganhar na justiça, pode levar anos. E o dinheiro pode não estar mais lá quando você conseguir. Francisco sentiu o peso daquelas palavras. Anos. Ele tinha 55 anos. Quantos anos lhe restavam? Quantos anos de saúde, de lucidez, de força para lutar? Então o que eu faço? Valdemar se recostou na cadeira pensativo. Então se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Olha, o que eu vou te falar agora não é como advogado. É como amigo. E como alguém que também foi roubado por gente da família. Pode falar. A justiça formal vai demorar demais. Mas existe outro tipo de justiça. A que você mesmo faz. Não estou falando de violência, nada disso. Estou falando de usar as mesmas armas que ela usou contra você. Não entendi. Você tem acesso às informações dela. Senhas, contas, documentos. Você disse que achou um caderno com tudo anotado? Achei. Então você pode fazer o que ela fez com você. Pode entrar nas contas dela, pode mexer no que ela tem, pode complicar a vida dela da mesma forma que ela complicou a sua. Francisco ficou olhando para Valdemar sem acreditar no que estava ouvindo. Isso não é ilegal? Claro que é. Assim como foi ilegal o que ela fez. A diferença é que ela está na Europa gastando seu dinheiro enquanto você está aqui sofrendo. Às vezes, meu amigo, a lei não é suficiente. Às vezes você precisa fazer justiça com as próprias mãos, de forma inteligente. E se eu for preso? Você não vai ser preso se fizer direito. E olha, mesmo que seja, você acha que vai ser pior do que viver o resto da vida sabendo que sua filha te roubou e não pagou por isso? Francisco ficou em silêncio. Pensou em Marta. O que ela diria? Ela sempre foi a voz da razão, da paciência, do perdão. Mas Marta não estava mais ali.
E Marina tinha esperado ela morrer para fazer aquilo. Tinha esperado ele ficar sozinho, vulnerável, sem ninguém para defendê-lo. Me ajuda, Francisco disse finalmente. Me ensina o que eu preciso fazer. Valdemar sorriu. Não era um sorriso alegre. Era um sorriso de quem conhecia o gosto da vingança e sabia que era amargo, mas necessário. Primeiro, a gente precisa descobrir exatamente onde ela está. Segundo, a gente precisa entender como funciona a conta para onde seu dinheiro foi. Terceiro, a gente precisa agir rápido, antes que ela mova tudo para outro lugar ou gaste tudo. Como a gente descobre onde ela está? Redes sociais. Gente como sua filha não consegue viajar sem postar foto. É questão de tempo até ela aparecer em algum lugar mostrando a vida boa que está tendo com seu dinheiro. Valdemar estava certo. Naquela mesma noite, Francisco criou um perfil falso no Instagram e procurou Marina. Encontrou facilmente. O perfil estava público. E lá estava ela, sorrindo em frente à Torre Eiffel em Paris, com Rodrigo ao lado e um senhor de cabelos grisalhos que Francisco reconheceu como Otávio Pacheco, o pai de Rodrigo. A legenda dizia: finalmente realizando o sonho. Paris é tudo que eu imaginei e mais. Obrigada, vida, por esse momento. Francisco sentiu a bile subir. Obrigada, vida. Como se a vida tivesse dado aquilo de graça. Como se não fosse o suor dele, o sangue dele, os anos dele que estavam pagando aquela viagem. Ele salvou todas as fotos. Anotou as datas, os lugares. Marina tinha postado no aeroporto, em Paris, em Londres. Eles estavam fazendo um roteiro pela Europa. Hospedados em hotéis caros, comendo em restaurantes chiques, comprando roupas em lojas de grife. Francisco mandou tudo para Valdemar por e-mail. Na manhã seguinte, os dois se encontraram de novo. Perfeito, Valdemar disse. Isso aqui é prova de que ela está usando seu dinheiro. Agora vamos para a parte 2. Valdemar tinha um sobrinho, Júnior, que trabalhava com tecnologia da informação. Ele não era hacker nem nada do tipo, mas entendia de computador, de sistema, de como as coisas funcionavam no mundo digital. Valdemar o chamou para uma conversa. Júnior tinha 28 anos, usava óculos de armação grossa e tinha aquele jeito desconfortável de quem passava mais tempo na frente da tela do que com pessoas reais. Ele ouviu a história de Francisco com atenção e depois disse: Olha, eu não faço nada ilegal, mas posso te ensinar a fazer as coisas dentro do que é seu direito. Como assim? Francisco perguntou. Se você tem as senhas dela, você pode acessar as contas dela. Tecnicamente não é invasão se você tem a senha. É como se ela tivesse te dado a chave da casa. Mas ela não deu. Ela deixou anotado num caderno. Foi descuido dela. Você está só usando uma informação que ela deixou disponível. Era um argumento fraco. Francisco sabia disso. Mas também sabia que precisava fazer alguma coisa. Não podia ficar parado enquanto Marina gastava cada centavo que ele tinha juntado. Júnior ensinou Francisco a acessar o aplicativo do banco que Marina usava. Com as senhas do caderno, conseguiram entrar sem dificuldade. E lá estava. Uma conta com um saldo de R$86 mil. Ela já tinha gastado mais de 10 mil em menos de uma semana. Você pode transferir de volta, Júnior disse. Só que aí ela vai ver e vai bloquear tudo. Tem que ser mais esperto que isso. Como? Você cria um bloqueio, diz que perdeu a senha, que precisa renovar o token de segurança. Isso congela a conta por alguns dias enquanto o banco investiga. Nesse tempo, você entra com um processo judicial pedindo o bloqueio dos bens dela por apropriação indébita. Mas o processo não vai demorar? Vai. Mas o bloqueio temporário é rápido, principalmente se você tiver as provas certas. E você tem. Tem as fotos dela gastando, tem o caderno com as senhas, tem o histórico de transferência. Francisco olhou para Valdemar, que estava em pé encostado na parede, fumando seu cigarro de palha. O que você acha? Acho que é arriscado, mas acho que vale a pena tentar. Naquela noite, Francisco mal dormiu. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido. Pensava em Marina criança, correndo pela casa com aquele riso solto. Pensava em Marta dizendo:
Vai ver, ela melhora quando crescer. Vai ver, é só uma fase. Não era fase, era caráter. E caráter não muda. No dia seguinte, Francisco e Júnior executaram o plano. Entraram na conta de Marina. Solicitaram renovação de segurança. Criaram uma série de alertas falsos que fariam o sistema travar qualquer tentativa de movimentação. Não era permanente, mas daria alguns dias. Enquanto isso, Valdemar preparava a papelada para entrar com uma ação judicial. Era uma briga complicada, porque tecnicamente Francisco tinha dado acesso à conta quando Marina instalou o aplicativo no celular dele. Mas eles tinham as cartas, as fotos, o caderno. Tinham um caso. O processo foi protocolado numa quinta-feira. Valdemar conhecia um juiz, um velho conhecido dos tempos de luta sindical, e conseguiu uma audiência de urgência para a semana seguinte. Era rápido para os padrões brasileiros, mas não rápido o suficiente. No sábado, o telefone de Francisco tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Pai? Era Marina. A voz dela estava diferente. Tensa. Assustada. Marina. O que você fez? Minha conta está bloqueada. Não consigo fazer nenhuma transação. Estou presa aqui em Londres sem poder usar o cartão. Engraçado. Francisco disse, a voz saindo mais fria do que ele jamais pensou ser capaz. Também não consegui fazer nenhuma transação quando você esvaziou minha conta. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro. Pai, eu posso explicar. Não precisa. Já entendi tudo. Foi o Rodrigo. Ele disse que você não ia precisar desse dinheiro, que você tinha a aposentadoria, que... Não bota a culpa no Rodrigo. Você assinou embaixo. Você instalou o aplicativo, você fez as transferências. Eu ia devolver. Juro, era só um empréstimo. Empréstimo sem pedir? Isso tem outro nome, Marina. Chama roubo. Pai, pelo amor de Deus, desbloqueia minha conta. Estou passando vergonha aqui. O Rodrigo está furioso. O pai dele está... O pai dele pode ir para o inferno junto com você. Francisco desligou. As mãos tremiam. Ele nunca tinha falado assim com a filha. Nunca tinha desligado o telefone na cara dela. Mas também nunca tinha sido roubado por ela. O telefone tocou de novo. Ele não atendeu. Tocou mais 10 vezes naquela noite. Todas as vezes ele deixou cair na caixa postal. Na segunda-feira de manhã, Francisco recebeu um e-mail. Era de um endereço que ele não conhecia, mas o assunto dizia: Proposta de acordo, Marina Oliveira. Ele abriu com desconfiança. A mensagem era formal, claramente escrita por um advogado. Dizia que Marina reconhecia ter feito as transferências, mas que tinha sido um mal-entendido familiar, que o dinheiro seria devolvido integralmente assim que ela voltasse ao Brasil, que não havia necessidade de tornar aquilo um processo judicial que mancharia o nome da família. Francisco leu e releu. Depois encaminhou para Valdemar. 10 minutos depois, Valdemar ligou. É a armadilha. Como assim? Eles querem te fazer assinar um acordo para que você retire o bloqueio da conta e a ação judicial. Assim que você fizer isso, eles vão sumir com o dinheiro, e você não vai ter mais nenhuma prova. Mas está escrito que vão devolver. Está escrito. Mas não tem garantia nenhuma. É só palavra. Na lei, isso não vale nada. E o que eu respondo? Nada. Deixa eles se virarem. O bloqueio continua até a audiência. Se ela quiser um acordo, que volte para o Brasil e negocie pessoalmente, com testemunhas, com um documento registrado em cartório. Francisco seguiu o conselho. Não respondeu o e-mail. Não atendeu mais ligações. Ele tinha passado a vida inteira sendo bonzinho, sendo compreensivo, sendo o pai que sempre cedia. Agora ele estava aprendendo a ser duro. E doía. Doía como arrancarem um dente sem anestesia. Mas ele não ia parar. Naquela semana, Valdemar descobriu algo interessante. Otávio Pacheco, o pai de Rodrigo, tinha garantido a viagem como presente de casamento atrasado para o filho. Ele tinha comprado as passagens, reservado os hotéis, tudo no cartão de crédito dele. Mas o dinheiro que estavam usando no dia a dia, nas compras, nos restaurantes, era o dinheiro de Francisco. Isso muda tudo, Valdemar disse quando se encontraram num bar perto da Central do Brasil.
Se a gente provar que o Otávio sabia da origem do dinheiro, ele também é cúmplice. Como prova? As mensagens. Você disse que achou cartas antigas. Tem e-mail? Tem conversa de WhatsApp? Não sei, nunca mexi no e-mail dela. Mas você tem a senha. Francisco ficou em silêncio. Sabia que estava entrando em terreno cada vez mais perigoso. Cada passo que dava o afundava mais naquele pântano moral. Mas também sabia que se não fizesse, Marina sairia impune. Vou ver o que encontro, Francisco disse finalmente. Naquela noite em casa, Francisco abriu o notebook velho que Marta usava para ver receitas no YouTube. Ele raramente mexia naquilo, mas Júnior tinha lhe ensinado o básico. Com as senhas do caderno, conseguiu acessar o e-mail de Marina. Havia centenas de mensagens. Ele começou a procurar por palavras-chave: pai, dinheiro, conta, transferência. Encontrou uma pasta chamada Planejamento Europa. Abriu. Dentro havia uma troca de e-mails entre Marina, Rodrigo e Otávio que datavam de 6 meses atrás. Francisco começou a ler, e a cada linha seu estômago se revirava mais. De Rodrigo Pacheco. Para Marina Oliveira, Otávio Pacheco. Assunto: plano de viagem. Pai, consegui convencer a Marina. Ela vai pegar o dinheiro da conta do velho nas próximas semanas. Disse que ele nem vai perceber porque não mexe muito nisso. Quando perceber, já vamos estar longe. E mesmo que ele reclame, não vai ter como provar nada porque ela instalou o app com a senha dele mesmo. De Otávio Pacheco. Para Rodrigo Pacheco, Marina Oliveira. Assunto: plano de viagem. Filho, acho que vocês estão se precipitando. Isso pode dar problema legal. Mas se estão decididos, pelo menos façam direito. Não gastem tudo de uma vez. Deixem um pouco na conta dele para não levantar suspeita imediata. E, quando voltarem, devolvam uma parte dizendo que foi empréstimo temporário. Assim fica mais fácil de justificar se houver investigação. De Marina Oliveira. Para Rodrigo Pacheco, Otávio Pacheco. Assunto: RE. Plano de viagem. Concordo com seu pai, amor. Vou deixar uns 5.000 na conta do meu pai. Ele nem vai notar a diferença. E quando voltarmos, a gente devolve uns 20.000 e pronto. Ele vai ficar feliz e não vai fazer nada contra a própria filha. Meu pai é mole, sempre foi. Vai engolir e seguir em frente como sempre fez. Francisco precisou fechar o notebook. Levantou, foi até a cozinha, bebeu água direto da torneira. As mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o copo. Meu pai é mole. Sempre foi. Aquelas palavras ecoavam na cabeça dele como tiros. Ela não tinha apenas roubado seu dinheiro. Ela o desprezava. Tinha desprezo por ele, pela vida que ele viveu, pelos sacrifícios que ele fez. Francisco voltou para o notebook e salvou todos os e-mails. Imprimiu na impressora velha que chiava a cada página. Organizou tudo numa pasta de plástico azul e no dia seguinte levou para Valdemar. O advogado leu em silêncio. Quando terminou, olhou para Francisco com uma expressão que misturava raiva e pena. Isso aqui é prova de conspiração. Não é só a Marina. É o Rodrigo e o pai dele também. Todos sabiam. Todos planejaram. O que fazemos? Incluímos os 3 na ação. Apropriação indébita, estelionato, formação de quadrilha. Isso dá cadeia. Cadeia? Francisco repetiu, sentindo o peso da palavra. Se você quiser ir até o fim, sim. Mas preciso que você entenda uma coisa, Francisco. Uma vez que você coloca isso na justiça criminal, não tem mais volta. Sua filha vai ter ficha criminal. O casamento dela provavelmente vai acabar. A vida dela vai virar de cabeça para baixo. E a minha vida, não virou? Virou. E você tem todo o direito de buscar justiça. Só quero que saiba que essa justiça tem um preço. E quem vai pagar não é só ela, é você também. Porque vai ter que viver o resto da vida sabendo que colocou a própria filha na cadeia. Francisco ficou em silêncio. Pensou em Marta. Ela teria perdoado? Provavelmente sim. Marta era assim. Tinha coração mole. Sempre via o melhor nas pessoas. Mas Marta não estava mais ali. E talvez, se estivesse,
Ela também teria mudado de ideia ao ler aqueles e-mails, ao ver o nível de desprezo que a filha deles tinha pelos dois. Vai em frente, Francisco disse. Faz tudo o que tiver que fazer. A audiência estava marcada para uma terça-feira às 10 horas da manhã, no Fórum da Comarca Central do Rio de Janeiro. Francisco acordou às 5, como sempre, mas desta vez não conseguiu tomar café. O estômago estava embrulhado, as mãos suavam. O coração batia descompassado. Ele vestiu seu melhor terno, um azul marinho que tinha comprado para o casamento de Marina e que só tinha usado mais 2 vezes, no enterro de Marta e numa festa de aposentadoria de um ex-colega. Olhou-se no espelho e viu um homem envelhecido, com rugas profundas ao redor dos olhos, cabelos grisalhos mais ralos, ombros um pouco caídos. 55 anos, mas parecia ter 70. Valdemar passou para buscá-lo às 8h30. Foram de carro, atravessando o trânsito pesado da manhã carioca. O advogado ia fumando seu cigarro de palha com a janela aberta, falando sobre estratégia processual. Mas Francisco mal ouvia. Sua mente estava em outro lugar, num passado distante quando Marina tinha 5 anos, e ele a levava na garupa da bicicleta para comprar pão. O fórum era um prédio velho, com aquele cheiro de mofo e papel antigo que todos os prédios públicos brasileiros parecem ter. Havia gente por toda parte, advogados de terno correndo com pastas debaixo do braço, famílias inteiras esperando em bancos de madeira desgastados, seguranças bocejando nos detectores de metal. Valdemar conduziu Francisco até a sala da vara civil. Sentaram num banco no corredor para esperar. Eram 9h40. 20 minutos para a vida de Francisco mudar de forma irreversível. Às 10h15, porque nada no Brasil começa no horário, uma escrivã apareceu e chamou o nome dele. Entraram numa sala pequena, com uma mesa comprida, algumas cadeiras e um ar-condicionado velho que fazia mais barulho do que resfriava. Mas quando Francisco entrou, sentiu o mundo parar. Marina estava lá. Ela tinha voltado. Estava sentada do outro lado da mesa, ao lado de um advogado que Francisco não conhecia. Rodrigo estava atrás dela e Otávio também. Todos vestidos formalmente, todos com expressões sérias. Marina olhou para Francisco. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados. Ela tinha emagrecido. O rosto mais fino, os ombros curvados. Por um breve momento, Francisco viu a menina que ela tinha sido. A criança que corria pela casa. A adolescente que chorava no colo dele quando levava fora de algum menino. Depois ela desviou o olhar, e a imagem se desfez. O juiz entrou. Um homem de uns 60 anos, careca, com óculos de leitura pendurados no pescoço. Sentou, organizou os papéis na frente dele e começou. Bom dia. Estamos aqui para a audiência preliminar do processo número tal, onde o senhor Francisco Oliveira move ação contra Marina Oliveira Pacheco, Rodrigo Pacheco e Otávio Pacheco por apropriação indébita e estelionato. A palavra está com a defesa. O advogado de Marina se levantou. Era um homem jovem, não mais que 35 anos, bem vestido, com aquela postura confiante de quem estudou em universidade particular cara. Excelência, meus clientes reconhecem que houve um mal-entendido familiar grave. A senhora Marina de fato realizou transferências da conta de seu pai sem autorização explícita. Porém, alega que sempre teve acesso aos dados bancários do pai, que havia uma relação de confiança mútua, e que sua intenção era de empréstimo temporário para a viagem de lua de mel que não puderam fazer quando se casaram. Os valores seriam devolvidos integralmente ao retorno. Valdemar se levantou. Excelência, com o devido respeito, não foi mal entendido nem empréstimo. Foi roubo premeditado. Temos e-mails que comprovam que os réus planejaram a subtração dos valores com meses de antecedência, sabendo que o senhor Francisco não tinha conhecimento nem autorizado a movimentação. Além disso, o réu Otávio Pacheco, advogado inscrito na OAB, orientou os demais sobre como agir para dificultar uma eventual investigação. O juiz ergueu a mão pedindo silêncio. Vou ouvir as partes. Senhor Francisco, por favor, conte com suas palavras o que aconteceu. Francisco se levantou, as pernas bambas, a voz tremendo.
Mas ele contou. Contou sobre o dia que descobriu a conta zerada. Contou sobre os sacrifícios que fez pela filha. Contou sobre as cartas que achou. Contou sobre os e-mails que descobriu. Enquanto falava, olhava para Marina. Ela mantinha a cabeça baixa, as mãos cruzadas no colo. Algumas vezes parecia que ia chorar, mas segurava. Quando Francisco terminou, o juiz se virou para Marina. Senhora Marina, a senhora gostaria de se manifestar? Marina olhou para o advogado, que assentiu. Ela se levantou devagar, limpou as lágrimas que finalmente escorriam. Eu errei. Sei que errei. Mas não foi maldade. Eu só queria ter uma vida melhor. Uma vida que meu pai nunca pôde me dar. E o Rodrigo me convenceu que... Não coloca a culpa em mim. Rodrigo interrompeu, se levantando. Você que quis o dinheiro. Você que disse que seu pai não ia precisar porque... Silêncio! O juiz bateu o martelo. Senhores, isso é uma audiência, não um mercado. Vou dar 5 minutos para os advogados conversarem com seus clientes. Depois quero uma proposta de acordo ou vamos direto para a fase processual. Durante os 5 minutos, Valdemar levou Francisco para o corredor. Do outro lado, Marina e seu advogado falavam em voz baixa. Rodrigo e Otávio estavam afastados, claramente brigando sobre algo. Eles vão propor acordo, Valdemar disse. Tenho certeza. E eu aceito? Depende do que propuserem. Se for devolução integral mais juros e danos morais, eu recomendo aceitar. Processo criminal é longo, desgastante, e você não tem garantia de ganhar. Mas os e-mails ajudam, mas eles vão alegar que foi conversa privada, que estavam só cogitando. Direito penal é complicado, precisa de prova muito sólida. Francisco olhou através do vidro da porta. Marina estava chorando. O advogado passava a mão nos cabelos, frustrado. Rodrigo gritava baixo com o pai, que mantinha a postura rígida. Voltaram para a sala. O juiz retornou. E então, temos proposta? O advogado de Marina se levantou. Excelência, propomos o seguinte: devolução de R$80 mil em até 60 dias, pagamento de R$10 mil a título de danos morais e retirada de todas as acusações criminais. Em contrapartida, o senhor Francisco assinaria um termo de quitação e não poderia mais processar ou fazer qualquer tipo de exposição pública do caso. Valdemar se levantou imediatamente. Totalmente inaceitável. O valor subtraído foi de R$97 mil. Já foram gastos mais de 15 mil. Queremos devolução integral do que resta mais 30 mil de danos morais. Pagamento em 30 dias. E não aceitamos cláusula de silêncio. Meu cliente tem direito de falar sobre o que aconteceu com ele. O advogado de Marina tentou rebater, mas o juiz o interrompeu. Vou dar minha opinião, que não é decisão, é apenas sugestão para acordo. A parte autora tem razão em exigir devolução integral. A parte ré claramente agiu de má fé. Os e-mails comprovam premeditação. Sugiro devolução de R$80 mil em 15 dias, mais 15 mil de danos morais parcelados em 6 vezes. Quanto à cláusula de silêncio, entendo que o senhor Francisco tem liberdade de expressão, mas sugiro bom senso. Exposição pública vai prejudicar a todos, inclusive a ele. Valdemar olhou para Francisco, que assentiu levemente. Aceitamos, excelência, mas com uma condição. A primeira parcela dos danos morais deve ser paga junto com os 80 mil. O restante pode ser parcelado. O juiz olhou para o outro lado. E a defesa? O advogado cochichou com Marina, depois com Otávio. Houve resistência, mas eventualmente acenaram positivamente. Aceitamos, excelência. Perfeito, lavrem o acordo. Assinem hoje. Prazo começa a contar de hoje. Francisco assinou os papéis com a mão tremendo. Marina assinou chorando. Quando terminaram, o juiz bateu o martelo. Audiência encerrada, acordo homologado. Todos se levantaram. Marina tentou se aproximar de Francisco, mas ele se virou e saiu da sala sem olhar para trás. No corredor, Valdemar acendeu um cigarro. Você conseguiu, velho. Não foi tudo, mas foi muito mais do que a maioria consegue nesses casos. Francisco não respondeu. Apenas ficou olhando para o movimento do fórum,
As pessoas entrando e saindo, cada uma com seu drama, sua batalha, sua dor. Vem, vou te levar para casa, Valdemar disse. No carro, Francisco finalmente falou. Sabe qual a pior parte? Qual? Eu ainda amo ela. Depois de tudo, ainda é minha filha. Valdemar não disse nada. Apenas dirigiu em silêncio, fumando seu cigarro de palha, enquanto o Rio de Janeiro passava pela janela com sua mistura de beleza e crueldade. 15 dias se passaram devagar. Francisco voltou à sua rotina, ou tentou. Acordava cedo, tomava café, sentava na varanda. Mas tudo parecia diferente. A casa estava mais silenciosa, se é que isso era possível. Até os vizinhos pareciam evitá-lo, como se tragédia familiar fosse contagiosa. No 14º dia, Valdemar ligou. O dinheiro está na sua conta. Acabei de conferir. 95 mil reais. 80 mil do principal mais 15 mil da primeira parcela dos danos morais. Francisco não sentiu alegria. Apenas um alívio vazio, como quando uma febre passa, mas o corpo ainda dói. Obrigado, Valdemar. Não me agradeça, só fiz meu trabalho. Mas, Francisco, fala. Sua filha ligou para o escritório hoje. Pediu para eu te dar um recado. Francisco ficou em silêncio, esperando. Ela disse que sente muito. Que não consegue falar contigo diretamente porque tem vergonha. Mas que precisa que você saiba que ela sente muito. É só isso? É. Ah, e ela está se separando do Rodrigo. Parece que ele botou a culpa de tudo nela e a família dele está cortando relações. Francisco desligou e ficou olhando para o telefone. Parte dele queria ligar para Marina, ouvir a voz dela, perdoar. Mas outra parte, a parte que ainda sangrava, não conseguia. Ele foi até o quarto e abriu a gaveta onde guardava as fotos antigas. Pegou uma onde Marina tinha uns 8 anos, sorrindo sem dente da frente, abraçada nele numa praia de Cabo Frio. Aquilo tinha sido num feriado, a única viagem que conseguiram fazer quando ela era criança. Marta tinha juntado dinheiro por meses para pagar 3 diárias numa pousada simples. Francisco lembrava de Marina naquele dia, correndo na areia, gritando de alegria quando as ondas molhavam os pés dela. Ela tinha sido feliz. Eles tinham sido felizes, mesmo sem dinheiro, mesmo sem luxo. Quando foi que aquilo mudou? Quando Marina começou a achar que felicidade tinha preço. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Francisco atendeu. Alô? Senhor Francisco? Aqui é da Sociedade Viva Melhor do bairro do Meier. O senhor conhece Marina Oliveira? Conheço. É minha filha. Por quê? Ela está aqui conosco. Pediu para ligarmos para o senhor. O que aconteceu? Ela... Bem, ela tentou fazer algo contra ela mesma, senhor. Está estável agora, mas pediu muito para falarmos com o senhor. Francisco sentiu o chão sumir. Francisco pegou um táxi e atravessou a cidade num torpor. Trânsito, sinal vermelho, buzinas, nada disso registrava. Sua mente estava presa numa única imagem. Marina criança, segurando sua mão. Chegou ao hospital às 3 da tarde. Era um prédio público, paredes descascadas, cheiro de desinfetante barato misturado com comida requentada. A recepcionista indicou o 3º andar, ala psiquiátrica. Quando Francisco saiu do elevador, viu Rodrigo sentado num banco do corredor. O rapaz levantou ao vê-lo. Seu Francisco, Sai da minha frente. Por favor, me escuta. Eu sei que errei. Eu sei que manipulei ela. Meu pai também. A gente só pensou no dinheiro, não pensou no Senhor, não pensou nela. Pensar? Vocês não pensaram em nada além de vocês mesmos. Eu sei. E agora ela está destruída. Se separou de mim, perdeu o emprego, está sem dinheiro. Tentou... Eu sei o que ela tentou, onde ela está. Quarto 312. Francisco passou por Rodrigo sem mais uma palavra. Encontrou o quarto, uma porta azul com uma janelinha de vidro. Respirou fundo e entrou. Marina estava deitada na cama com os pulsos enfaixados, o rosto pálido, olhos fixos no teto. Quando o viu, começou a chorar. Pai! Francisco se aproximou devagar. Puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Não tocou nela. Apenas ficou ali, olhando para a filha que tinha criado, que tinha amado,
que tinha perdido. Por que você fez isso? Ele perguntou, a voz saindo rouca. Porque eu destruí tudo. Destruí você, meu casamento, minha vida. E percebi que nunca vou conseguir ser a filha que você merecia. Você não precisa ser nada além do que é. Mas o que eu sou, pai? Eu sou uma ladra. Roubei meu próprio pai. Que tipo de pessoa faz isso? Francisco ficou em silêncio. Tinha tanta coisa para dizer. Tanta raiva guardada, tanta dor. Mas olhando para ela naquela cama com os pulsos enfaixados, percebeu que a raiva não servia mais para nada. Uma pessoa perdida, ele disse finalmente. Uma pessoa que errou, mas que pode recomeçar. Não tem recomeço para mim, pai. Eu estraguei tudo. Sua mãe dizia uma coisa que eu nunca entendi direito. Ela dizia que a gente não é definido pelos erros que comete, mas pelo que faz depois deles. Marina olhou para ele, os olhos transbordando. Eu não mereço seu perdão. Não merece. Mas eu vou te dar assim mesmo. Porque você é minha filha, e eu sou seu pai. E isso não muda, não importa o que aconteça. Ele estendeu a mão. Marina agarrou como se fosse uma boia no meio do oceano. E ali, naquele quarto de hospital barato, nos arredores do Rio de Janeiro, um pai e uma filha começaram a lenta, dolorosa tarefa de tentar se encontrar novamente. Marina ficou internada por uma semana sob observação psiquiátrica. Francisco a visitava todos os dias. No começo, as conversas eram curtas, tensas, cheias de silêncios desconfortáveis. Mas aos poucos as palavras foram voltando. Ela contou sobre como Rodrigo a havia manipulado desde o namoro. Como o pai dele, Otávio, sempre a fez sentir inferior, inadequada. Como ela tinha começado a acreditar que só seria aceita se tivesse dinheiro, status, a vida que eles tinham. Eu esqueci quem eu era, Marina disse numa terça-feira chuvosa. Esqueci que a menina que corria descalça na penha era feliz. Troquei ela por uma versão fake de mim mesma. Francisco ouvia, sentado na mesma cadeira onde havia sentado no primeiro dia. Ele não justificava, não absolvia, apenas ouvia. Seu erro não foi querer uma vida melhor, ele disse quando ela terminou. Foi achar que vida melhor significa mais dinheiro. Sua mãe e eu não tínhamos nada quando você nasceu. Mas éramos felizes. Você era feliz. Eu sei, pai. Demorei 32 anos, mas agora eu sei. Quando Marina recebeu alta, não tinha para onde ir. Rodrigo tinha trocado a fechadura do apartamento. Os pais dele não atendiam o telefone. As amigas que ela tinha, as do círculo social que frequentava, sumiram quando souberam que ela estava falida e com problemas mentais. Francisco a levou para casa. Ela entrou devagar, olhando tudo como se visse pela primeira vez em anos. A sala simples, o sofá velho de tecido desbotado, a mesa de fórmica riscada, a foto de Marta na parede. Está tudo igual, ela murmurou. Está. Algumas coisas não mudam. Nos dias seguintes, estabeleceram uma rotina. Francisco acordava cedo. Fazia café. Marina levantava mais tarde, ainda sob efeito dos remédios psiquiátricos. Tomavam café juntos, em silêncio, ouvindo o rádio. Ela começou a ajudar na casa. Lavar louça, varrer o chão, tarefas simples que ela não fazia há anos. No começo fazia errado. Usava muito sabão, molhava o chão demais, mas Francisco não reclamava. Apenas ensinava de novo, como tinha ensinado quando ela era criança. Uma manhã, Marina estava na cozinha tentando fazer arroz quando começou a chorar. Não sei nem fazer comida, pai. Não sei fazer nada útil. Passei anos fingindo ser alguém que eu não era e esqueci de aprender a ser eu mesma. Francisco desligou o fogo, afastou a panela. Então aprende de novo. Ninguém nasceu sabendo. Ele pegou outra panela, colocou água, mostrou a medida certa de arroz. Marina observava como uma estudante aplicada. Sua mãe me ensinou isso quando a gente casou, Francisco disse. Eu também não sabia nada. Tinha 20 anos e mal sabia fritar um ovo. Sério, sério, a gente aprende, Marina. É para isso que serve a vida, para aprender. Enquanto o arroz cozinhava, eles ficaram ali, pai e filha, lado a lado na cozinha pequena. E pela primeira vez em anos,
Marina sentiu que estava em casa de verdade. Um mês depois, Valdemar apareceu para uma visita. Trouxe cerveja e paçoca, sempre as mesmas coisas. Sentaram na varanda. Marina dentro de casa dando privacidade. Como vão as coisas? Valdemar perguntou. Devagar, mas vão. E ela? Está melhor? Está. Começou a fazer terapia no posto de saúde. Toma os remédios direitinho. Está procurando emprego, mas está difícil. Imagino. Com ficha corrida, histórico psiquiátrico. Não tem ficha corrida. Fizemos acordo, lembra? Verdade. Mas as empresas pesquisam na internet hoje em dia. E isso vazou, Francisco. Tem blog de fofoca que noticiou. Não citaram o nome completo, mas quem conhece sabe. Francisco balançou a cabeça. Era verdade. Alguns vizinhos já cochichavam quando Marina saía. A dona da padaria tinha mudado o jeito de tratar ela. O Brasil era pequeno para quem errava. Ela vai ter que reconstruir a vida do zero. Valdemar continuou. Não vai ser fácil. Nada na vida dela foi fácil de verdade. O que parecia fácil era ilusão. Valdemar bebeu sua cerveja pensativo. Você a perdoou de verdade? Francisco demorou para responder. Estou tentando. Tem dias que olho para ela e vejo só a menina que criei. Tem dias que lembro do que ela fez e sinto raiva. Mas estou tentando. É mais do que muitos pais fariam. Ou menos. Sei lá. Só sei que ela é tudo que me resta de Marta. E Marta não ia querer que eu abandonasse nossa filha mesmo depois de tudo. Quando Valdemar foi embora, Francisco ficou na varanda vendo a noite cair. Marina apareceu com 2 xícaras de café. Fiz do jeito que você gosta, bem forte. Ela sentou ao lado dele e ficaram assim, tomando café, ouvindo os sons do bairro. Cachorros latindo, música vazando de alguma casa, carros passando. Pai, Marina disse depois de um tempo. Eu consegui uma entrevista de emprego. É mesmo? Onde? Numa loja de roupas no centro, atendente. Paga um salário mínimo e meio. Francisco sorriu. Um salário mínimo e meio. Há 1 ano, Marina torcia o nariz para qualquer coisa abaixo de R$3.000. Ótimo, quando é? Sexta-feira, mas estou com medo. De quê? De não conseguir. De não ser boa o suficiente. De eles descobrirem meu passado e não me quererem. Francisco colocou a xícara na mesinha de plástico. Sabe o que sua mãe dizia quando eu tinha medo de começar um trabalho novo? O quê? Que coragem não é não ter medo. É ter medo e ir assim mesmo. Marina riu baixinho. Um som que Francisco não ouvia há tempo demais. Mamãe sempre tinha essas frases prontas. Tinha, e estavam sempre certas. Sexta-feira chegou. Marina se arrumou com as roupas simples que tinha. Pediu para Francisco dar opinião sobre o cabelo. Nervosa como adolescente indo para primeiro dia de aula. Está bonita, ele disse. Vai lá e mostra quem você é de verdade. Ela voltou 3 horas depois, chorando. Francisco sentiu o coração apertar. Não deu certo? Deu. Ela respondeu entre soluços. Me contrataram. Começo segunda. Eram lágrimas de alívio, de recomeço, de esperança. Francisco a abraçou e pela primeira vez desde que tudo tinha acontecido, sentiu que talvez, só talvez, eles conseguiriam sair daquilo inteiros. Marina trabalhou 2 meses direto sem faltar um dia. Acordava às 6, pegava 2 ônibus para chegar ao centro, voltava às 7 da noite com os pés doendo e o corpo cansado. Mas não reclamava. Francisco via nela uma mudança gradual. Os ombros menos curvados, o olhar menos vazio. Pequenas coisas, como cantar no chuveiro ou comentar sobre algum cliente engraçado da loja. No dia do primeiro pagamento, ela chegou em casa com uma sacola. O que é isso? Francisco perguntou. Abre. Dentro havia uma camisa social nova, ainda com etiqueta, e um pedaço de papel. A camisa é para você. Vi que a que você usa para sair está com o colarinho gasto. Marina explicou. E isso aqui? Ela entregou o papel. Era um comprovante de transferência bancária. R$500. É a primeira parcela que consigo te devolver do que gastei. Sei que é pouco. Sei que vai demorar anos. Mas vou devolver tudo, pai. Até o último centavo. Francisco olhou para o comprovante.
Depois para a filha. Não precisa. Precisa. Precisa para mim. Preciso saber que sou capaz de consertar o que quebrei. Aquela noite, Francisco guardou o comprovante numa gaveta junto com as fotos antigas. Não era pelo dinheiro. Era pelo símbolo. Era pela prova de que sua filha estava realmente tentando mudar. 3 meses depois, numa tarde de sábado, Francisco foi ao mercado comprar as coisas da semana. Estava na fila do caixa quando ouviu uma voz conhecida atrás dele. Seu Francisco? Ele se virou. Era Otávio Pacheco. O advogado estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, a barba mal feita. Nada daquele ar de superioridade que sempre carregava. Otávio. Francisco disse neutro. Posso falar com você? Só 1 minuto? Francisco olhou ao redor. As pessoas na fila observavam curiosas. Ele acenou com a cabeça e eles saíram do mercado, parando na calçada. O que você quer? Quero pedir desculpas. Eu sei que não vai mudar nada, mas preciso fazer isso. Francisco cruzou os braços esperando. Eu manipulei meu filho. E ele manipulou sua filha. Tudo começou comigo. Eu sempre quis que o Rodrigo tivesse uma vida melhor do que eu tive. E acabei ensinando para ele que dinheiro era mais importante que caráter. Fui um péssimo pai. E um péssimo ser humano. Por que está me dizendo isso agora? Otávio olhou para o chão. Porque minha mulher me deixou. Porque o Rodrigo não fala mais comigo. Porque a ordem dos advogados abriu processo ético contra mim. E provavelmente vou perder minha licença. Estou perdendo tudo, seu Francisco. E percebi que tudo que construí foi em cima de mentira e manipulação. Francisco ficou em silêncio. Parte dele queria sentir satisfação. Queria ver aquele homem sofrer. Mas não conseguiu. Só via um homem velho e quebrado, colhendo o que plantou. Otávio, eu não sei se consigo te perdoar. Você quase destruiu minha filha. Destruiu sua família. Mas vou te dizer uma coisa que aprendi. A gente não muda o passado. Só podemos tentar ser melhores daqui para frente. Obrigado por me ouvir. Não merecia. Não merecia mesmo. Mas todo mundo merece uma chance de ser melhor. Otávio assentiu e se afastou. Francisco o viu ir embora, os ombros curvados, e pensou em como a vida dá voltas estranhas. Ele tinha perdido quase tudo, mas tinha recuperado sua filha. Otávio tinha tido tudo, e perdeu o filho. No final, o que realmente importava não era dinheiro, era as pessoas que a gente tinha ao lado. Numa noite de domingo, Francisco estava organizando papéis velhos quando encontrou um envelope com sua letra de Marta. Estava escondido no fundo de uma caixa com documentos. A letra tremida indicava que tinha sido escrita nos últimos dias de vida dela. Ele abriu com cuidado. Dentro havia uma carta. Meu amor, se você está lendo isso, é porque já parti. Não fique triste demais. Tive uma vida boa ao seu lado. 52 anos não foram suficientes, mas foram felizes. Quero te pedir uma coisa sobre a Marina. Sei que ela está se afastando. Sei que o casamento dela está mudando quem ela é. Mas promete uma coisa. Não desiste dela. Não importa o que aconteça, não desiste da nossa menina. Ela está perdida agora, mas um dia vai se encontrar. E quando esse dia chegar, ela vai precisar de você. Seja forte até lá. Seja paciente. Seja o pai que sempre foi. Te amo eternamente. Cuida da nossa filha por mim. Marta. Francisco leu a carta 3 vezes. As lágrimas caíam no papel, borrando algumas palavras. Marta sabia. Ela sempre soube que algo assim poderia acontecer. E mesmo assim, pediu para ele não desistir. Ele guardou a carta e foi até o quarto de Marina. Ela estava dormindo, encolhida debaixo do cobertor fino. Francisco ficou na porta, apenas observando. Não desisti, Marta. Ele sussurrou. E não vou desistir. 6 meses depois do acordo judicial, Marina estava mais forte. Tinha sido promovida na loja para supervisora, ganhava um pouco mais, conseguia pagar algumas contas da casa. Continuava devolvendo dinheiro para Francisco todo mês, pequenas quantias que ele guardava numa poupança que pretendia dar de volta para ela um dia.
Numa quinta-feira, ela chegou em casa mais cedo, agitada. Pai, preciso te contar uma coisa. O que foi? O Rodrigo me ligou. Quer conversar? Francisco sentiu o estômago apertar. E você quer? Não sei, parte de mim quer fechar aquele ciclo. Parte tem medo de voltar para aquele lugar escuro. Você é mais forte agora. Sou. É. E eu vou estar aqui quando você voltar, não importa o que aconteça. Marina encontrou Rodrigo num café em Botafogo 2 dias depois. Francisco a levou de carro, esperou na rua. Ela entrou nervosa. Saiu 1 hora depois com os olhos vermelhos, mas o rosto calmo. No caminho de volta, ela contou. Ele pediu desculpas. Disse que estava em terapia. Que percebeu que foi manipulador, abusivo. Que sente muito. E você acreditou? Acreditei que ele sente muito. Mas também percebi que não importa. Eu não o amo mais. Na verdade, acho que nunca amei. Amei a ideia dele, a vida que ele representava. Mas não o conhecia de verdade. E como você se sente? Livre, Marina respondeu, e sorriu pela primeira vez em meses. 1 ano após aquela terça-feira fatídica, quando Francisco descobriu a conta zerada, muita coisa havia mudado. Marina estava morando sozinha num kitnet pequeno em Madureira. Trabalhava como gerente assistente na loja e fazia curso técnico de contabilidade à noite. Ainda visitava Francisco todo domingo, sempre trazendo alguma coisa. Um bolo que tinha aprendido a fazer, frutas do mercado, às vezes só sua presença. Francisco tinha voltado a fazer alguns bicos como consultor de obras. Não por precisar do dinheiro, mas porque sentia falta. Sentia falta de estar em movimento, de ser útil, de ensinar os mais jovens. Num domingo, Marina chegou com uma notícia. Pai, consegui juntar dinheiro suficiente. Vou te devolver os últimos 15 mil que faltavam. Francisco olhou para a filha. Ela estava diferente da mulher que tinha voltado da Europa 1 ano atrás. Tinha o rosto mais cheio, mais saudável. Os olhos brilhavam. Usava roupas simples, mas limpas. O cabelo preso num rabo de cavalo prático. Marina, você não precisa... Preciso. Preciso fechar esse ciclo. Preciso saber que consegui consertar, pelo menos financeiramente, o que quebrei. Ela entregou um envelope. Francisco abriu. Dentro havia 15 mil reais em notas de 50 e 100. Provavelmente fruto de meses economizando cada centavo. Guardei tudo o que sobrava depois de pagar minhas contas. Ela explicou. Não saí, não comprei nada supérfluo. Só guardei até completar. Francisco pegou o envelope, depois foi até o quarto. Voltou com outro envelope, o que tinha guardado todos os meses com o dinheiro que Marina devolvia. Toma, ele disse entregando para ela. Pai, o que é isso? É tudo que você me devolveu esse ano, guardei tudo. Era sua desde sempre. Marina olhou dentro, incrédula. Mas, por quê? Porque o dinheiro nunca foi o problema. O problema era o que você tinha se tornado. E a mulher que está na minha frente agora não é aquela que me roubou. É minha filha de verdade. E essa filha merece ter algo guardado para quando precisar. Marina desabou em lágrimas. Francisco a abraçou como não abraçava há anos. Obrigada, pai, por não desistir de mim. Nunca ia desistir. Você é minha filha. 2 anos depois, Francisco estava na varanda quando Marina chegou com uma criança no colo. Uma menininha de meses, de olhos grandes e curiosos. Pai, quero te apresentar alguém. Francisco olhou para a neta pela primeira vez. Sentiu o coração apertar, mas de um jeito bom. Como ela se chama? Marta. Marta Oliveira. Francisco pegou a menina no colo. Ela o olhou com aquela curiosidade inocente que só bebês têm. E ele viu Marta ali. Viu Marina criança. Viu toda a linhagem de mulheres fortes que tinha ajudado a criar. É solteira? Ele perguntou sabendo da resposta. Sou. O pai não quis assumir, mas está tudo bem. Eu e a Marta vamos ficar bem. Eu aprendi com os melhores. Vai precisar de ajuda. Vou. Mas dessa vez vou pedir quando precisar. Não vou roubar. Não vou mentir. Vou fazer do jeito certo. Nos meses seguintes, Francisco ajudou como pôde. Cuidava da Marta algumas tardes quando Marina trabalhava.
Ensinava a neta as mesmas canções que cantava para Marina. Fazia as mesmas caretas bobas. E enquanto embalava aquela criança nos braços, Francisco pensava em como a vida era estranha. Tinha perdido tudo, recuperado parte e ganhado algo novo. Um recomeço. Uma chance de fazer melhor. Numa tarde de abril, 3 anos depois de tudo ter começado, Francisco estava na varanda com Marina. Marta dormia dentro de casa depois do almoço. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você me perdoou de verdade. Ou só fingiu para manter a paz? Francisco pensou antes de responder. No começo, eu fingi. Achei que era o certo a fazer. Mas, com o tempo, o perdão veio de verdade. Não foi um momento. Foi um processo. Todo dia eu escolhia te perdoar de novo. Até que um dia não precisou mais escolher. Já estava feito. Eu não sei se conseguiria fazer o mesmo. Espero que você nunca precise. Espero que a Marta nunca te faça passar pelo que você me fez passar. Se ela fizer, eu vou lembrar de você. De como você foi forte sem ser duro. De como você foi firme sem ser cruel. Ficaram em silêncio, vendo o sol se pôr sobre o bairro da Penha. Os mesmos telhados, as mesmas ruas, a mesma vida simples que sempre tiveram. Mas agora tudo parecia diferente, mais leve, mais verdadeiro. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Marina disse. O quê? Que a gente não precisa de muito para ser feliz. Precisa só das pessoas certas, do amor certo, do respeito certo. Eu tinha tudo isso e joguei fora porque achei que precisava de mais. Mas mais nunca era suficiente. Agora eu tenho menos e sou mais feliz do que nunca fui. Francisco sorriu. Sua mãe dizia isso. Ela sempre foi mais sábia que eu. Vocês dois foram sábios, eu que fui burra. Você não foi burra. Foi perdida. Mas se encontrou, e isso é o que importa. Dentro de casa, Marta começou a chorar. Marina se levantou. É a hora da mamadeira. Vai, eu fico aqui mais um pouco. Francisco ficou sozinho na varanda. Pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Tinha uma foto de Marta, sua esposa, que ele olhava todos os dias. Conseguimos, amor. Ele sussurrou para a tela. Nossa menina voltou. E naquele momento, com o som de Marina cantando para a filha vazando pela janela, Francisco Oliveira sentiu que tinha cumprido sua missão. Não tinha sido fácil. Tinha doído mais do que qualquer dor física. Mas tinha valido a pena. Porque no final, o amor de pai não desiste. Mesmo quando deveria. Mesmo quando seria mais fácil. O amor de pai persiste, resiste, insiste. E às vezes, só às vezes consegue trazer de volta quem se perdeu. 5 anos depois daquela terça-feira que mudou tudo, Francisco comemorava 60 anos. Marina organizou uma festa pequena na casa da Penha. Alguns vizinhos, Valdemar e a família, Júnior, Dona Conceição da padaria. Marta, agora com 3 anos, corria pela casa com aquela energia infinita das crianças. Francisco a observava, vendo a vida se repetir, se renovar. No meio da festa, Marina pediu atenção de todos. Quero fazer um brinde ao meu pai, ao homem mais forte que conheço. Não porque nunca caiu, mas porque sempre levantou. Não porque nunca errou, mas porque sempre tentou acertar. E principalmente porque quando eu cometi o pior erro da minha vida, quando eu o traí da pior forma possível, ele não me abandonou. Ele me mostrou o que é amor de verdade. As pessoas brindaram. Francisco sentiu os olhos úmidos. Mais tarde, quando todos tinham ido embora e só restavam ele, Marina e Marta, eles sentaram na varanda como faziam tantos domingos. Pai, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Francisco pensou. Pensou no dinheiro roubado, na dor, na traição. Pensou nas noites sem dormir, nos dias de angústia, no desespero de ver a filha internada. Não, ele disse finalmente, porque se eu mudasse, talvez você não tivesse aprendido. Talvez eu não tivesse aprendido. E nós não estaríamos aqui agora, juntos, de verdade. Marina encostou a cabeça no ombro dele, como fazia quando era criança. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filha. E ali,
Naquela varanda simples de uma casa simples num bairro simples do Rio de Janeiro, uma história de traição, dor e vingança se transformou numa história de perdão, reconstrução e amor. Porque no final, não importa quantas vezes você caia, importa quantas vezes você levanta. E quantas pessoas estão dispostas a te dar a mão quando você não consegue levantar sozinho. Francisco Oliveira tinha dado a mão para sua filha, e ela tinha agarrado. E juntos, eles tinham encontrado o caminho de volta para casa. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Deixe nos comentários qual parte mais te emocionou e de onde você está assistindo. Sua interação nos ajuda a continuar trazendo histórias que falam sobre o que realmente importa: família, perdão e recomeços. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e não perca as próximas histórias que vamos contar. Porque todos nós temos uma história. E todas merecem ser ouvidas. Um abraço forte e até a próxima.